tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar essa nossa jornada de hoje e o convite diário para você curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão, participar também pelo WhatsApp. 973350038 é o número, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, meio-dia em ponto, segunda-feira, iniciando mais uma semana. Vamos por aqui com muito empenho, com muita dedicação, saúde para todo mundo nessa nova jornada que se inicia, apresentando os nossos entrevistados, os nossos convidados que vão debater os assuntos propostos por aqui. Deputado federal pelo União Brasil aqui de São Paulo, General Peternelli. Tudo bem, deputado Peternelli? Bom dia, é uma honra estar aqui, Mauro, conversando com gente que fala ao vivo, podendo levar opiniões e informações a todos que participam dessa importante entrevista. Também com a gente o André César, ele é cientista político, sócio da Hold Assessoria Legislativa. Tudo bem, André? Tudo bom, prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, vamos ver se a gente pode ajudar nesse debate. Obrigado pela presença. Coronel PM, Roberto Alves dos Santos, advogado, psicólogo. Tudo bem, Coronel Roberto Alves? Ô, Mauro, boa tarde, o coronel, ao general Peternelli, olha, rebaixando ao deputado general Peternelli, ao nosso caríssimo André. Certamente vamos ter um programa bastante interessante pela participação bem qualificada, né, dos participantes. Já teremos também por aqui o Paulo Castelo Branco, economista. Ele é presidente executivo da Associação Brasileira dos Importadores de Máquinas e Equipamentos Industriais, ABMEI. Não está ainda na nossa conexão, mas já ele se junta aqui ao nosso time para essa nossa conversa, para análise e debate dos assuntos de hoje. Enquanto isso, 12:02, vamos ao nosso primeiro tema, o Dia do Trabalhador, que foi palco de uma disputa de militâncias políticas em manifestações pelo país afora. Os principais atos aconteceram aqui em São Paulo, também em Brasília, com a participação do presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Apesar das convocações feitas por lideranças ao longo das últimas semanas, os atos tiveram um público menor do que o esperado por seus organizadores. E ainda que os atos a favor do presidente tenham tido uma presença um pouco maior que a de Lula, a situação criou uma disputa de narrativas nas redes sociais, com a palavra fiasco sendo a mais utilizada, tanto por um lado quanto por outro. Deputado General Peternelli, muito bem, estamos falando aqui do Dia do Trabalhador, Dia do Trabalho, 1º de maio, nos atos a favor do presidente Bolsonaro, vimos manifestantes pedindo a volta dos militares, fechamento do Supremo, são assuntos, pautas inconstitucionais. No ato pró-Lula, o ex-presidente reservou uma parte do tempo para discursar contra o presidente Bolsonaro, criticar o presidente Bolsonaro. Enfim, mas o que não vimos, tanto de um lado quanto de outro, foi o tema principal, o Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador. Como fazer para modificar essa situação de 12 milhões de desempregados. Nem Bolsonaro falou a respeito e nem Lula, que é postulante, né, também não tratou do assunto. Esse tema, quando eu tive a oportunidade de fazer uso da palavra na Paulista ontem, eu sempre iniciava pelo Dia do Trabalhador e até citava o exemplo de quantos estavam ali vendendo água, vendendo material, a polícia militar realizando seu trabalho, aquelas equipes dos caminhões executando o controle do som, a segurança, colocando as grades de segurança. Então, em todas as atividades, nós temos um volume de trabalhadores muito expressivo. No que se refere às duas manifestações, apesar do número ter sido um pouco menor do que foi anteriormente, mas eu vejo a manifestação na Paulista bastante expressiva, com dificuldade que se tinha até para chegar aos caminhões para poder fazer uso da palavra. Os jornais de hoje trazem imagens das duas manifestações.
a manifestação da Paulista e a manifestação do Pacaembu. É sempre interessante para que se possa ter um termômetro e fazer nessas pesquisas de opiniões que colocam os candidatos, quem tem mais adesão, quem não tem. E nós observamos que no dia de domingo, o cidadão sair da sua residência é um fato bastante expressivo. E na Paulista, apesar de você observar pessoas lá que solicitavam a intervenção militar, as próprias palavras contra o Supremo, na grande maioria, o objetivo era pelos valores democráticos, era pelos valores da pátria, da família, da liberdade de expressão, e os próprios discursos caminhavam nessa direção. Então, eu resulto como bastante positivo o volume de pessoas que estavam presentes. Um outro fator interessante para nós analisarmos, Mauro, é que num dos discursos nós tivemos até a presença do candidato. No outro, essa presença ocorreu de maneira reservada, até para não ter nenhuma conotação política partidária que o tribunal pudesse interpretar de maneira diferente. E vejo que o resultado, né, do pensamento da Avenida Paulista foi o que prevaleceu. André César, sua avaliação, a gente já teve outros 1º de maio, né, bem mais movimentados em relação ao que o dia representa e a necessidade hoje dos trabalhadores brasileiros, né? E não vimos isso em nenhuma das manifestações, no sentido dessa preocupação em relação ao trabalhador, tanto por parte de Bolsonaro quanto por parte de Lula. Isso é o seu entendimento. É interessante algumas coisas, né? Em primeiro lugar, nós estamos saindo da pandemia, então ainda há um certo receio de parte da sociedade, da população, em se expor. Então, isso acaba gerando menor presença. Mas quando comparamos com o 7 de setembro, aquele sim foi mais mobilizante, vamos dizer assim, né? Por outro lado, foi um grande laboratório, por parte dos dois principais candidatos, né? Um laboratório de pré-campanha, tomar a temperatura de parcela expressiva da sociedade que quer se manifestar de um lado ou de outro. Então, nesse sentido, é um teste importante para, inclusive, calibrar discursos, né? O Lula falou alguma coisa rapidamente sobre emprego, mas bem en passant, né? Não era condizente, na verdade, com o espírito do evento, da data, né? Porque é carregada de simbolismo. 1º de maio é a data suprema do trabalhador. Então, você tem essas nuances aí, essas questões, mas eu vejo e outra coisa muito importante: não houve violência. De parte a parte foi muito pacífico, e a gente sempre corre riscos, né, de confronto, de grupos distintos que se encontram. Então, não houve nenhum episódio de violência, e foi muito tranquilo, e é sinal até de maturidade da população, amadurecimento. Olha, vamos dentro do jogo democrático, né, das regras e da boa convivência. Um fica lá no Pacaembu, o outro pessoal na Paulista, e sem nenhum tipo de fato mais sério, mais grave. Então, isso é importante, é um sinal que eu vejo muito positivo. Para juntar aqui na nossa conversa agora, como eu anunciei anteriormente, o economista Paulo Castelo Branco, ele é presidente da ABMEI, a Associação Brasileira dos Importadores de Máquinas e Equipamentos Industriais. Paulo Castelo Branco, boa tarde, como está? Boa tarde, estou bem, graças a Deus, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez estar aqui com vocês, também aqui escutando aí os comentários. Interessante, né, passar por uma data comemorativa e ver realmente que a coisa se manteve pacífica. Agora, a sua avaliação, eu quero te pedir uma gentileza inicialmente. Você consegue deixar o seu smartphone na horizontal para ficar no padrão aqui da imagem dos demais? Isso. Muito bem. Sua avaliação sobre os atos de ontem, aqueles que acompanharam o Bolsonaro e aqueles que acompanharam o Lula? Eu, assim, politicamente, eu diria para você que o país está muito dividido, né? E com aspectos muito, eu diria, chatos até, né? A coisa está uma situação chata no Brasil. A gente vê matérias jornalísticas
ver tudo isso se aproximando de uma data eleitoral, né, com um aspecto muito ruim, eu acho, para o país. De tudo que a gente já viveu, acho que nós, pelo menos na minha geração, eu nunca vi uma situação tão esquisita quanto a gente vive hoje, certo? Eu acho que a gente está passando por isso porque tem que amadurecer mesmo, né? Nosso povo aprender a votar e saber escolher melhor seus representantes. Isso é uma fase de amadurecimento. Mas concordo com o que algumas pessoas disseram, que a gente vai aprender, né? É uma fase de amadurecimento e tem que viver um pouquinho mais esses meses para ver quando começar a campanha mesmo para valer, vai ser uma carnificina, eu acho, né? De informações entre os candidatos, principalmente quando a gente tem uma coisa tão polarizada, né? Mas tudo bem, acho que isso aí vai fazer parte da nossa história, né? Do que a gente vai precisar viver para frente. Coronel Roberto Alves, os atos de 1º de maio frustraram as expectativas das militâncias de ambos os lados? Sim ou não? Sua avaliação. Primeiro que não tem sim ou não, porque eu falo em militâncias, né? Eu não vejo nenhuma militância do lado das manifestações pró-governo, pró-presidente Bolsonaro, porque a espontaneidade é o que leva as pessoas a se reunirem, e as mídias sociais têm sido os grandes organizadores. Agora, do lado do apoio ao ex-presidente Lula, você tem as centrais sindicais. Nós já estamos acostumados, sempre o Dia do Trabalho foi organizado pelas centrais sindicais. Eu não me recordo de outros eventos em que a população espontaneamente procurasse um local para se manifestar ou se posicionar. É a primeira vez que, dentro da minha lembrança, se você tiver alguma coisa, eu vou até aceitar para retificar o meu posicionamento, mas eu vejo um fiasco das centrais sindicais, que eu já acompanhei pessoalmente, no Campo de Marte, por exemplo, lotado. Quantas pessoas eu não sei, mas lotado, você com dificuldade de acesso, com sorteios, com participação efetiva. E nunca no Dia do Trabalho foi tratado sobre o Dia do Trabalho. Na realidade, é uma grande festa, e deveria ser uma grande festa para o trabalhador. Aquele que não está com seu emprego buscando efetivá-lo, não é no dia que isso vai se resolver, não é na véspera, não é no dia, são ações que acontecem, e as ações que vêm acontecendo atualmente são de buscar oferecer alternativas de trabalho. Nós temos uma dificuldade grande ainda por uma série de contextos, principalmente pela pandemia, que nos afastou das atividades laborais e muitas empresas deixaram de existir. Nós não podemos estancar. Isso é uma realidade que ainda tem efeitos no dia de hoje. Não dá para fazer uma manifestação do Dia do Trabalho com todas essas sequelas que ainda temos de um processo pandêmico que ainda está na mente das pessoas, seja para evitar sair, seja para evitar se posicionar. Agora, eu vejo como manifestação, vejo poucos dados numéricos sobre os dois eventos. Eu lembro que no dia 7 de setembro, a Polícia Militar do Estado de São Paulo falou que tinha 125 mil pessoas, contrariando totalmente as técnicas, as regras de medição, porque eu, como policial militar por mais de 31 anos, participei muito desses eventos. E um evento daquele tamanho, com 125 mil, não dá para quantificar a quantidade de pessoas que estavam na Paulista. Agora, eu vejo, sim, manifestações espontâneas de pessoas com verde e amarelo, que ainda são as cores nacionais. É bom que se diga, verde e amarelo, bandeira nacional, que é um símbolo nacional. E eu não vejo o vermelho em nenhum momento da nossa história. Então, esses pontos têm que ser bem dimensionados. Cada um representa o quê? Eu vejo um movimento espontâneo do povo, e nós falamos do governo do povo, que é a democracia. Eu não consigo ver ato antidemocrático como participação do povo. Se a finalidade, se a última etapa de um processo democrático é o povo, quando o povo se manifesta espontaneamente, qualquer que seja o seu tipo de apelo, ele não precisa gostar de ninguém, inclusive das instituições. Ninguém é obrigado a gostar do legislativo, do executivo, nem do judiciário. E a manifestação ainda está livre, a manifestação. E quando ela é feita pelo povo, é um ato democrático, mesmo que alguns atores não gostem desse processo. Então, é assim que eu vejo o Dia do Trabalho. Para mim, foi um dia ímpar, porque nunca houve eventos que não fossem ministrados, promovidos pelas entidades sindicais. E no Pacaembu, houve um showmício, que eu não consigo entender como é que uma cantora
sendo que é proibido esse fato, participa de um evento para tentar chamar a população. Do outro lado, na Paulista, só houve a participação de pessoas. Você tem razão, 1º de maio sempre foi uma data muito festiva, muito comemorativa, mas é que desta vez há muito pouco que o brasileiro possa comemorar em razão desse número elevado de pessoas desempregadas, 12 milhões de pessoas. A gente pode somar isso, os desalentados, aqueles que desistiram, os subutilizados, enfim, esse número pode chegar a muito mais, 30, 40 milhões de pessoas. Não seria natural que tanto o presidente quanto o candidato Lula ou o pré-candidato Lula tratassem dessa questão, sem ferir lei eleitoral, mas tratar do assunto seriamente, apontando os caminhos para dar um alento para esse nosso trabalhador que nessa situação se encontra? Claro, eu volto a insistir. A manifestação, nenhum dos polos, seja o ex-presidente como o atual presidente, poderiam se posicionar politicamente nesses eventos. O presidente evitou, na sua participação, qualquer manifestação que tivesse ou viesse político. Imagine um presidente da República, um governo estabelecido, nesse dia falando que vai fazer isso ou aquilo para o trabalhador. Tiraria da equidade, do equilíbrio, os outros candidatos. Então, não pode. E o ex-presidente Lula, ele vem se manifestando em vários posicionamentos, e nem, na realidade, não adianta o ex-presidente falar de um processo que foi iniciado pelas suas gestões. Então, o desemprego de hoje não foi um fato único, um fato que aconteceu do nada. Ele vem, é um processo. O desemprego é um processo. E eu não vi infelicidade nas pessoas que lá estavam. Então, aonde essas pessoas que estão desalentadas se posicionaram e se manifestaram? Nem pelas mídias, nem presencialmente. Então, eu vi como festa, sim, mas festa espontânea de um lado. Eu vejo meus amigos, muitos amigos nas mídias, você vem, não vem, mas não tinha uma organização. Quem é o organizador? Que central sindical ou que central fez a mobilização pró-governo? Agora, a manifestação pró-candidato, contrário ao governo, nós vimos, e aí sim, essas entidades sindicais, que sempre se posicionaram fortemente com o trabalhador, se realizavam ou não era um problema. As centrais sindicais se silenciaram. Nós vimos um palanque ali, e as centrais falando o quê para o trabalhador? Quem representa o trabalhador na realidade? Entre aspas, dentro da nossa estrutura? As centrais sindicais. E o que foi feito, o que vem sendo feito por elas, ou o que foi prometido por elas? Porque não é um governo que faz as medidas. Na realidade, é a própria sociedade que clama por medidas. O que nós queremos? Cadê as centrais sindicais? Então, o movimento foi muito fraco em relação ao que eu já presenciei, já participei, e não vi nenhum movimento de fortalecimento dessas entidades representativas, entre aspas, do trabalhador. Mas também não vi ninguém desalentado na rua, sofrendo porque o 1º de maio não foi o 1º de maio dos sonhos de todo mundo. Na realidade, todos nós buscamos as soluções. Agora, quando o Brasil trabalhar uníssono, todos os atores estiverem dentro do mesmo cenário, buscando as mesmas finalidades, nós vamos ter melhores resultados. Enquanto nós estivermos degladiando, e não é o povo que está se degladiando, são os soberanos, são os nossos poderes representados, seja no legislativo, no executivo, no judiciário, que estão degladiando. Agora, o povo não. O povo está se manifestando, se posicionando. Eu não vejo briga, eu tenho até desacordos de opinião com muitos amigos, mas não perdemos a amizade e não perdemos o café da tarde. 12h18, o programa Gente que Fala. Vamos seguir para mais um tema aqui, que é com você mesmo, Coronel Roberto Alves, que é o seguinte: com armas de grosso calibre e veículos blindados, quadrilhas envolvidas em mega assaltos estão se especializando no domínio de cidades inteiras. Com ao menos 30 criminosos, os grupos enfrentam as forças de segurança, explodem veículos para cercar rodovias e usam moradores como escudo humano, criando um cenário de terror que envolve toda a população. Nos últimos 6 anos, esse tipo de evento ocorreu em 22 cidades, em diversas partes do país, aí, né, Coronel Roberto Alves? Os números apresentados aqui por um estudo que foi apresentado aqui pelo UOL, foram 8 ações desse tipo em 2016, depois caiu, 17 e 18 foram 3, caiu um pouco mais em 19, foram 2, voltou a subir, 4 em 2020, uma em 2021 e uma em 2022, essa recente do mês de abril, lá em Guarapuava, no Paraná. A pergunta é, enfim, o que fazer, né? O que dá para
a polícia, para as autoridades, para a segurança pública, preparar planejamento para a gente tentar se livrar um pouco disso. Na realidade, o criminoso ele trabalha com o preceito do custo-benefício. Se o benefício vai valer a pena em relação ao custo que ele tem, mas não é o custo operacional. Se ele não vai preso, e se for preso ele vai ser solto, se ele tem toda uma estrutura que o protege, porque para um criminoso do alto escalão ficar preso, ele tem que ter um bom advogado. O advogado tem que falar, mantém meu cliente preso até para protegê-lo, porque o nosso sistema libera facilmente. Nós tivemos muito recentemente o Supremo liberando uma quantidade importante de criminosos que são os arquitetos desse tipo de crime. Esse tipo de crime não é um crime espontâneo, aquele improvisado, é um crime organizado, preparado, existe todo um suporte em cima disso. É muito custoso. Agora, todo esse investimento vale a pena quando? Quando ele consegue se organizar e diante das facilidades que ele encontra. Qual facilidade? De planejamento, ele pode escolher o município, a cidade, ele envolve pessoas daquela estrutura. Infelizmente, a corrupção ainda é um componente importante na nossa estrutura e o crime organizado conta com isso. Então, dentro de todos os cenários tem participação, infelizmente, de funcionários de evento para ter a informação. Sem informação, você não consegue fazer um tipo de crime desse tipo. Então, é um delito organizado. E contra o crime organizado, a polícia faz um trabalho normalmente preventivo difícil. Ela faz o repressivo de identificação desses criminosos e futuro, prisão, esperando que essas pessoas sejam processadas e condenadas, o que não vem acontecendo. Então, no ciclo de polícia, no ciclo completo, nós temos alguns atores que não estão funcionando, pelo menos de acordo com o que a sociedade desejaria. Para esses criminosos, acaba valendo a pena. Ele não vai ficar preso e a chance dele ter um bom retorno financeiro é grande. Então, nós precisamos mudar alguns conceitos importantes, principalmente no cenário de segurança pública. As polícias têm sido cada vez mais amordaçadas, dificultadas. Nós temos decisões recentes, inclusive do STJ, que dificulta até a atuação policial preventiva, aquela de abordagem. Então, são coisas que passam despercebidas pela sociedade, mas para o agente policial fica muito difícil da sua atuação, porque ele pode ser desvirtuado por um cenário de abuso de poder e ele acaba perdendo até a motivação profissional. Então, esse é um assunto, Marco, que a gente deveria tratar num programa inteiro, porque é um assunto muito importante e esses eventos vão acabar acontecendo e continuando porque um motiva o outro. Se ninguém vai preso, ou se vai preso não fica preso, daqui a pouco tem mais gente achando que pode fazer o mesmo. Mauro, deputado Peternelli, sim. Aproveitar essa oportunidade para abordar 3 aspectos nessa área de segurança que são importantes. Vamos lá. O primeiro deles é que nós temos que, cada vez mais, colocar a população com a consciência de que segurança é uma responsabilidade de todos nós, não somente da Polícia Militar e da Polícia Civil. Se nós trabalharmos cooperando com a Polícia Militar e com a Polícia Civil, o número de criminalidade com certeza vai diminuir. Segundo aspecto importante nesse contexto é a interação e a utilização da inteligência. Hoje, nós já temos cidades brasileiras que têm todo um sistema de câmera que faz reconhecimento facial, faz a identificação de viaturas e que são integrados num programa como é o programa Cortex, que é um excelente programa do Ministério da Justiça. Então, é o segundo ponto. E o terceiro ponto é esse que o Roberto comentou, que a legislação tem que ser compatível, e que tenha que produzir resultado quando você prende determinada pessoa, toda a estrutura tem que estar colaborando. Então, 3 aspectos são esses daí. Da população entender que todos são responsáveis. Da inteligência na estrutura que nós temos e da tecnologia. E o terceiro, da legislação, que deve ser interpretada para que ela produza o efeito necessário. 12h24, programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, aqui pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Vamos aqui para mais um tema, para análise dos nossos entrevistados. André,
A assim chamada terceira via, ou o campo democrático, está na encruzilhada. Sem um projeto minimamente consistente, sem nomes fortes e desunido, os partidos que integram o grupo poderão desistir em breve do projeto. O eleitor, conforme indicam as pesquisas, não comprou essa ideia de terceira via. É o seu entendimento, né? São as suas palavras, né, André César? Para quem esse texto. as chances de alguma aliança entre os nomes atuais se concretizar são cada vez mais remotas no seu entendimento. Está batido o martelo mesmo? É que você está convicto disso? Olha, eu estou convicto. Cada vez mais, a cada semana que passa, você vê que eles não ganham atração. Tentou-se vários nomes, né? Lá atrás, Luciano Huck, Rodrigo Pacheco, foram aparecendo e, assim como chegaram, saíram, Mandetta e outros. E não pela qualidade, não pela falta de qualidade de cada um deles. Todos têm seus méritos. Mas a questão é que a população realmente comprou a ideia da polarização, né? Então, você tem, de um lado, duas campanhas, pré-campanhas, que estão mobilizadas, são mobilizantes, né? E ontem os eventos que nós falamos aqui, do 1º de maio, reforçam isso. E, então, não há por que os partidos insistirem. O que eles têm é que se colocar, buscar se encaixar de acordo com as suas vocações ideológico-partidárias, né? Então, é esse o caminho, porque e você vê, o máximo que nós temos é o Ciro Gomes, que nem é propriamente terceira via, né? O Ciro é outro, é um bicho à parte, né? Um animal à parte, que não se enquadra nessa terceira via, que essa terceira via com 2%, 3%, né? Quer dizer, nanica, infelizmente, talvez seja infelizmente, mas não consegue, e o tempo correndo, nós estamos há 5 meses das eleições, e não há como construir, porque você tem que ter nome, você tem que ter projeto, também é castelo no ar, você não sabe o que eles realmente estão propondo para o país, é uma grande incógnita. Então, o Bolsonaro e o Lula são conhecidos, vocês jogam os seus jogos que já da plena noção da sociedade brasileira. Então, é altamente provável que os dois cheguem ao segundo turno e mais ninguém. O jogo é esse. Em que medida, André, o personalismo político tem atrapalhado esse caminho aí da terceira via para a definição de um nome? Porque é aquela história, todo mundo quer ser, então, e a população também fica esperando. Será que é o candidato A, o candidato B, o candidato C? E não presta atenção em proposta, até porque não surgiu proposta até aqui, só surge nome. Isso é da tradição da política brasileira. Eu estou com o Bolsonaro, eu estou com o Lula, estou com o Dória, enfim, não está com um projeto de cada um dos partidos, né? E muito ego, né? A questão de egos também. É difícil você sentar à mesa, um Dória, essa briga que ele teve com o Leite foi um exemplo claro disso, né? Você tem o MDB rachado também, uma parte que apoia o Lula, outra mais próxima ao Bolsonaro e outra defendendo ainda a Simone Tebet com 1%. Quer dizer, também o partido tem que pensar na sobrevivência dele, que a eleição mais importante vai ser da Câmara dos Deputados, que é onde estão os recursos, os fundos, e é onde os partidos ganham musculatura. E se você carregar muito numa candidatura com baixíssima chance de êxito, você vai estar queimando cartuchos importantes para fazer uma bancada minimamente expressiva na Câmara dos Deputados. Então, o problema também é tem que pensar nisso. E os atores, ao que tudo indica, não estão pensando. Para continuar esse cenário, André, nós teremos no primeiro turno já o segundo turno, como foi na eleição de 2018, né? Você vai definir e polarizado mesmo. Quer dizer, por mais que os dois tenham altos índices de rejeição, isso é um fato também, mas mesmo assim o eleitor não vai fugir disso. É Bolsonaro ou Lula. E aí os detalhes que vão fazer a diferença no pleito. Quais são os caminhos, deputado Peternelli, para o União Brasil, que aguarda, né, uma definição de uma terceira via, e isso não ocorrendo, aí sim o apontamento aí vai ser direto para o presidente Bolsonaro. Qual que é o limite dessa espera aí pela terceira via para a União Brasil, deputado? Uma coisa muito importante, Mauro, quando se fala de terceira via, o André analisou muito bem como a terceira via vai se compor, como é que vão se decidir, qual é a parte que isso está estruturando. Mas todas essas decisões, elas têm como um fator, como uma premissa,
a possibilidade e a intenção de voto dos candidatos. E isso não ocorreu. Então, a opção da terceira via de nomes, não vou falar sobre eles, nós temos ótimos nomes que podem compor uma terceira via, mas a população não sinalizou nessa terceira via. Então, eu acredito que esses desentendimentos, esses rachas partidários, ele tem também como foco uma decisão da população, que até o presente momento não sinalizou nenhum nome fortemente para uma terceira via. O nome mais forte era o do juiz Sérgio Moro, e que, por vários fatores, agora não está configurando nesse cenário. Então, nós temos que verificar como anda a população. Os caciques dos partidos, como se costumam dizer, as lideranças que nós temos, caminham nesse foco. O União Brasil, que você comentou, ele é um partido importante nesse jogo político, ele tem um tempo de televisão bastante expressivo, tem recursos. Eu digo que o tempo de televisão até é mais importante no momento do que esse próprio recurso, porque 15 minutos em um horário e somando inserções, né, que você tenha de um lado e que vá para o outro lado, isso é muito expressivo. E, logicamente, pelo histórico que tem, se continuar polarizado no primeiro turno ou no segundo turno, União Brasil caminhará com o presidente Bolsonaro. Eu analiso de que, e não tendo uma expressividade dessa terceira via, o próprio presidente Bivar, que é uma pessoa muito capacitada, tem programa, tem projeto, né? Se ele vai fazendo uma análise, pode decidir de vários aspectos. E vejo que uma decisão já num primeiro turno vem a fortalecer o partido. O próprio André já comentou que muitas vezes uma campanha dessa de presidente consome um volume de recursos, de trabalhos e de atividades que nem sempre são adequados em cada partido. Lembro também de que nós temos uma campanha ao governo, e essa campanha ao governo ela é também muito importante. Por que uma campanha é importante? Vamos falar aqui no nosso contexto de São Paulo. Uma campanha ao governo de São Paulo vai trazer junto dele uma série e uma quantidade de deputados. E o que interessa para os partidos, no final das contas, tendo em vista o fundo partidário e o fundo eleitoral futuro, é exatamente o número de parlamentares, de deputados que esses partidos conseguem visualizar. Aqui, no caso de São Paulo, nós temos aí, né, vários candidatos. Esse posicionamento ele é importante. O União Brasil tem uma característica de, normalmente, liberar os seus parlamentares, de ter uma direção, mas não é fácil, porque você tem, muitas vezes, pessoas que, em determinado partido, o próprio PL, que é o partido do presidente, caminhou durante esse período todo junto com o governo de São Paulo. Agora você tem a candidatura do Tarcísio, que é uma candidatura muito importante e que eu me surpreendo positivamente, de uma maneira muito feliz, né, quando você vê o Tarcísio, que executou um trabalho excepcional, ser um candidato que já desponta com uma pontuação muito grande. E aí as pessoas perguntam, fruto do quê? E aí eu sempre tenho a oportunidade, eu comento que o Tarcísio, no Ministério da Infraestrutura, um ministério que não teve um orçamento expressivo, ele, com a inteligência, com a articulação, ele revolucionou o transporte marítimo com a BR do Mar, com as novas concessões portuárias, ele fez um novo marco da ferrovia. O Brasil volta a se sentir ferroviário depois de tanto tempo, e muito interessante, cada vez mais
as pessoas me procuram para levar ao Tarcísio as hipóteses da malha ferroviária paulista, que foi muito expressiva, que tem os leitos preservados. Toda hora se fala no trem de velocidade entre Campinas, São Paulo, São José, que muitos querem esticar até Aparecida, a ligação ferroviária de Sorocaba com São Paulo, e toda essa estrutura dessa malha, chegando até o Porto de Santos, isso também é importante, modificou as concessões rodoviárias e também os aspectos da legislação no transporte rodoviário. Eu tive a oportunidade, no que se refere ao transporte aéreo, de revolucionar através do voo simples, que eu fui o relator. Então, esses dados contribuem para que o Tarcísio apareça bem. E isso dá reflexo nos deputados que podem ser eleitos. E o que interessa são o número de deputados. André César, que cenário você observa para o estado de São Paulo, que tem aí o PSDB, que já teve um protagonismo nacional importante, e hoje com o governador Rodrigo Garcia, um estado governado pelo PSDB há tanto tempo, desde 94, e temos aí o PT com Fernando Haddad, e temos o próprio presidente, o candidato presidente, o ministro Tarcísio. Como é que você observa? O que pode acontecer? Bom, em primeiro lugar, o PSDB corre o maior risco na história do partido em São Paulo, né? Nunca ele esteve tão ameaçado de perder. Eu vejo duas disputas em paralelo. Quer dizer, na esquerda, o Haddad tem que superar, de fato, a sombra do França, né? Quer dizer, tem que resolver de vez essa questão. É uma disputa. E o outro lado, na mesma faixa, o Rodrigo contra o Tarcísio. Eu concordo com o deputado Peternelli. O Tarcísio é um nome competitivo, forte, tem condições, sim, de chegar ao segundo turno. E eu digo, um segundo turno, conhecendo a sociedade paulista, a gente sabe que o jogo é outro. O Haddad deve ser o mais votado no primeiro turno, mas quem for enfrentar o Haddad no segundo turno tem reais chances, seja o Rodrigo, seja o Tarcísio. Mas o desafio do Rodrigo é chegar nesse segundo turno, que hoje eu vejo, apesar dos apoios do interior, prefeituras, né, e os recursos que o governo estadual tem, o Caixa, mas ainda o Tarcísio, com o peso da máquina federal, do presidente Bolsonaro, ele tem condições, sim, de chegar, e aí a história é outra, embaralha tudo de novo. Então, não está fácil para o PSDB. Eu diria que a grande ameaça é o PSDB que sente nesse momento. Meio-dia e 37, programa Gente que Fala, dando uma paradinha agora, uma pausa rápida para o nosso intervalo, mensagem do nosso apoiador, voltamos em seguida. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Meio-dia e 38, de volta com o programa Gente que Fala. Estamos aqui pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 em Santos e também pelas redes sociais, imagens no Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube, para você acompanhar aí toda a nossa jornada e a nossa transmissão de hoje. O índice de confiança do empresário industrial avançou no mês de abril. Isso representa a primeira alta de confiança em 2022, que reverteu aquela queda registrada entre janeiro e março. O ICEI, que é a sigla aqui do índice, por setor, subiu em 19 dos 29 setores industriais da indústria em abril, na comparação com março, de acordo com a Confederação Nacional da Indústria. Dentre os segmentos com os maiores crescimentos estão os produtos de borracha, os produtos de limpeza, perfumaria e higiene pessoal e também a metalurgia. Paulo Castelo Branco, o que representa essa virada, né, de abril em relação
3 primeiros meses do ano nessa questão da confiança do empresário industrial? Na verdade, eu estava até conversando com um empresário amigo de Goiânia, que está aqui em São Paulo, agora há pouco, hoje, e a gente fala o seguinte: o Brasil ele tem historicamente uma forma de trabalhar sempre os mercados em janeiro, fevereiro e março, primeiro trimestre do ano, sempre mais acomodado. O pessoal quer sentir o ano, né? Como é que vai mudar o mercado. Esse ano, especialmente aí com esse caso eleitoral, né? O ano eleitoral sempre é um ano de muita atenção, porque o pessoal vai fazer investimentos. E eu acho que o pessoal estava tentando sentir o que ia acontecer, né? Primeiro aí. E a coisa está voltando ao normal que estava no último trimestre do ano passado. Ou seja, está tentando descolar, na verdade, o investimento, o movimento industrial, de toda essa confusão, vamos dizer assim, política, né? Que pode atrapalhar, na verdade, o andamento da economia. Eu, como visito muitas empresas, muitas indústrias associadas nossos que fazem fornecimentos na área industrial, vejo que realmente os investimentos estão mais fortes, melhoraram. Esse ano está bem melhor que o ano passado. Já agora, no mês de abril e iniciando o mês de maio, percebemos que a coisa está dando uma aquecida. E é quando realmente aquece mesmo, porque se você quer ter investimentos que para operar, né, produzir dentro do ano de 2022, você tem que fazer isso. A resolução no máximo até maio, junho, né? É para quando, na verdade, esse equipamento não está no Brasil, agora com lead time até maior, com a questão também dos fretes internacionais e também com o problema ainda grave que nós estamos enfrentando lá na China, né, na Ásia, com o lockdown lá no porto de Xangai, Shenzhen. Isso atrapalha muito o mundo inteiro, né? Muitas empresas, ou chinesas mesmo, ou empresas que produzem na China, né, componentes para os outros países da Europa e dos Estados Unidos, que fornecem equipamentos para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil. Então, eu acho que esse índice melhorou e vai melhorar mais. Eu sou entusiasta disso porque a gente está sentindo que o pessoal fala 12 milhões de desempregados. Sim, mas tem que lembrar que quando o governo assumiu, estava com 14 milhões. Então, nós tivemos uma melhora de 2 milhões de empregos. E 2 milhões de empregos numa época de pandemia, isso não é brincadeira, é muita coisa, né? Eu sou sempre positivista, acho que nós vamos ter uma melhora. Nós vamos fechar esse ano aqui. Você veja que a projeção do PIB já foi revista por umas 2, 3 vezes, né? Pouco ainda, sim, mas isso é positivo. Para quem dizia que o PIB ia ser 0, né? Já estão falando no PIB de 1,5. Quer dizer, eu acho que ainda vai ter mais revisão, certo? Então, eu acho que agora tem todo esse índice aí foi isso, né? As variáveis, né, que interferem nesse índice, você destacou, né, a queda em relação aos 3 primeiros meses, né, é sempre começo de ano, aquela expectativa, aquele um momento de observação, né? Então isso justifica ou explica um pouco o porquê desse índice de confiança mais baixo naquele momento, né? Agora, é que a gente tem outras situações pela frente ao longo do ano, a própria eleição, então é um outro momento de observação. Queira ou não queira, temos Copa do Mundo, é outro momento de observação. Estamos no Brasil, né? Isso não atrapalha esse seu... você falou, você é um positivista. Não atrapalha esse... às vezes você não chega a olhar para o lado meio vazio do copo? Olha, eu olho sempre para o lado meio cheio, né? Porque mesmo quando ele esvazia um pouquinho, a gente tem que olhar para o lado cheio. Porque, assim, nós viemos, como eu falei, de uma época muito difícil. Saímos de uma crise industrial de 2014 até 2018 muito forte, muito forte. Eu, nos meus 40 anos de mercado industrial, nunca tinha visto uma coisa tão forte como foi. E depois sofremos uma pandemia, né? Tivemos um 2019 tentando se recuperar e já veio 2020 com a pandemia. No segundo semestre de 2020, a gente já teve uma boa melhora, voltou a coisa do volume razoável, e em 2021 tivemos uma aceleração muito boa. Na importação aumentou 14%, para você ter ideia, as importações de máquinas. Então, por isso eu sou positivista, eu sou muito ligado aos números, né? Estava acompanhando isso também, o salário médio
aí de remuneração de R$ 2.600. Quer dizer, o negócio não está tão ruim quanto o pessoal quer pintar. Essa que é a verdade. Eu acho que a mídia está forçando a barra, querendo pintar uma situação negra no país que não está tão negra assim, e isso colabora com a depressão das pessoas. Então, eu critico isso porque só mostro coisas ruins. Você liga os jornais dos maiores canais de televisão, é só coisa ruim. E acho que isso aí não é bom. Não é bom para o povo, não é bom para a política, não é bom para ninguém, né? É o resultado de uma polarização em que o pessoal está forçando a barra, né? E a indústria, que é o meu caso, que não somos envolvidos com política, somos envolvidos com a indústria e com o investimento, sofre com isso. Porque o empresário fica inseguro, né? E isso aí não é bom. O que eu vejo mais ainda é o seguinte: aqueles mais inteligentes enxergam e aceleram o investimento, porque em todo o caos que está vendo, existem as oportunidades e boas, entendeu? Que é o quê? Um câmbio que caiu, que dá para você vender mais, uma oportunidade de você internar a produção de produtos que estavam sendo importados finais, com o custo do frete aumentando 10 vezes que era um ano atrás. Quem tem inteligência corre na frente. Por isso que eu falo que o copo sempre vai ter um lado meio cheio. Coronel Roberto Alves, quero me socorrer da sua experiência como psicólogo, como palestrante. Essa questão de confiança, né? Tem a ver com a psicologia de cada um, tem a ver com o íntimo de cada um, de como é que a gente olha para frente e alimenta as suas expectativas. Como é que a psicologia observa isso? E foi muito bem falado pelo André, pelo nosso professor, sobre essa questão das notícias ruins, porque nós vamos, seja a nossa mente como o nosso intestino, ele vai avaliar o que você trouxer para dentro dele. Então, quando você se alimenta mal, seu intestino vai ter problema. Quando você se alimenta de notícias ruins, sua mente vai ter problemas. Nós passamos por um momento de estagnação que não é normal em nenhum cenário. Você vai estagnar. Fique em casa, não se mexa, não se mova. Para a mente, você ficar recluso, você cria dentro do ser humano instintos primitivos. Então, nós passamos por esse processo e quanto mais você trouxer notícias ruins, notícias negativas ou desesperançosas, mais a mente vai sofrer. A mente não tem jeito. Então, o que nós precisamos? Nos alimentar de coisas positivas. E há coisas positivas. A questão é como valorizar. Os meios de comunicação, eles têm que começar a fomentar os dois lados. Tem coisa ruim? Tem, mas tem coisas muito melhores. Quando eu mostro um homicídio no dia e fico o dia inteiro falando de homicídio, eu deixo de trazer relevo para mais de 10 mil prisões em flagrantes. Então, eu fico achando que a polícia está inerte porque houve um homicídio. Então, tudo é a forma com que nós recepcionamos as informações. Nós temos tendências, infelizmente, a mídia, há muito tempo, ela tem sido tendenciosa. Ficar contabilizando o número de mortes não resolve o problema de uma epidemia ou de uma pandemia. O número de mortes não vai trazer nenhum efeito benéfico. Você tem que trazer posicionamentos positivos em cima de um cenário ruim. Qual é o necessário ruim? Vamos ter mais higiene, vamos fazer de forma diferente aquilo que sempre fizemos, mas não trazer um sentido fúnebre para a nossa mente. A mente com informações negativas, ela vai trazer um cenário de proteção, e essa proteção é você se isolar. E o isolamento traz a depressão. Então, é tudo uma questão de alimentação. Vamos nos alimentar de coisas saudáveis que a mente vai se tornar saudável novamente. Então, ser otimista é um cenário muito mais efetivo do que você trabalhar com pessimismo, porque é uma questão de escolha, você ser otimista ou pessimista. Porque em qualquer cenário das nossas vidas, houve situações boas e situações ruins. Qualquer cenário da nossa vida. Nós tivemos epidemias, pandemias, tivemos problemas de governo, problemas econômicos em toda a nossa história. Toda a nossa história, e vai passar. Aí você tem que optar. Eu sou um otimista. E sou otimista em cima do realismo. Nós temos alternativas para você se reinventar. Então, o que eu trago como psicólogo? Reinvente. Se você tem a opção de escolher entre o bem e o mal, escolha o bem. Se você tem a opção de escolher entre uma notícia ruim e uma boa, busque a boa. Porque aí o seu cenário mental vai se fortalecer e o seu trabalho de desvencilhar dessas dificuldades vai ser muito mais facilitado.
10 minutos para 1 da tarde agora, a gente vai para as perguntas da nossa audiência. Deputado Peternelli, o Roberto Brito está com a gente no nosso canal no YouTube. Ele pergunta qual é a sua avaliação sobre a possibilidade da maioria dos deputados federais militares serem reeleitos. Essa possibilidade ela é real, mas eu gostaria de abordar dois aspectos do Castelo Branco. Primeiro, da análise que nós temos que ter da dependência de importação de um único fornecedor e de ter suficiência em alguns aspectos. Segundo aspecto importante tem a ver com o Dia do Trabalhador, dia de ontem, que é de gerar emprego. A indústria paulista ela é fundamental nessa geração de emprego. Então, por isso, eu sou um fã dessa indústria paulista, que deu até o nome, né, da locomotiva que é São Paulo para o Brasil. Eu até costumo brincar que o Tarcísio é um bom maquinista para essa locomotiva. E falando dos nossos candidatos militares, eu entendo que é uma situação natural. A Câmara é representatividade do povo brasileiro. Das Forças Armadas, nós temos de 513 deputados, 6 deputados das Forças Armadas. Temos vários representantes também das polícias militares. De São Paulo, nós temos 4. E isso permite que se tenha uma pluralidade de ideias, de que se tenha sugestões mais adequadas em segurança pública, em defesa, em relações internacionais. Eu entendo com naturalidade essa participação e eu fico na expectativa de que nós possamos manter e, quem sabe, até aumentar essa participação, tendo em vista que ideias sempre contribuem com o parlamento brasileiro. André, a pergunta aqui da Clarice Monteiro, ela está com a gente no Instagram, tem a ver com o que você falou há pouco sobre aquela situação paralela ali de Haddad e Márcio França, eles vão ter que se resolver. Aí ela pergunta, na sua opinião, o PT corre o risco de pagar caro pela gula ao apostar em Haddad ao invés de apoiar Márcio França? Olha, o PT, historicamente, é hegemônico, né? Um partido hegemônico que, no campo da esquerda, ele tenta realmente sempre estar acima dos outros, né? Tudo bem, é o principal partido da esquerda brasileira, só que isso dificulta, não só São Paulo, né? Tem outros casos, outros estados, onde também você tem conflitos com aliados ou potenciais aliados. Então, corre o risco, sim, porque acaba se isolando. O Haddad pode se isolar em algum momento, em função dessas dificuldades de negociação, e passa diretamente pelo PSB do França e do Alckmin, né? O seu Jaime do Jardim Bonfilholi, também com a gente participando todos os dias, e ele pergunta, Castelo Branco, em que medida o valor do dólar está impactando na importação de máquinas e componentes industriais? Uma boa pergunta, Mauro. Isso é mais um aspecto que demonstra o copo cheio. Falaram meses atrás, você vê como é que é uma coisa, né? No final do ano, você lembra que o ministro da Economia estava se beneficiando do aumento do câmbio. Ninguém fala agora, bom, ele está perdendo dinheiro agora, né, coitado. Então, se ele estava se beneficiando, por que o dólar caiu? Ninguém consegue explicar. Ele consegue, porque você teve uma entrada de moeda muito grande no país no início do ano, investimento mais alto, porque houve a elevação da taxa de juros, né? São mecanismos de economia que permitem ao governo fazer essas mudanças. Então, à medida que o câmbio caiu, o investimento ele cai, né? Aliás, ele sobe, desculpa. Ele sobe por quê? Porque nós tivemos aí praticamente chegamos a ter mais de 20% de redução no câmbio, né? Em 3, 4 meses. Então, isso é uma coisa que beneficia muito ao investidor. Uma máquina que tem 20% de redução, em R$1 milhão, são R$200 mil a menos que você investe. Isso reflete nos impostos também, que é proporcional. Então, você veja que isso é uma coisa boa, né? Atrapalha um pouquinho a exportação, sim, mas a exportação de produto agro, por exemplo, nossa, não vai ser atrapalhada por causa de 20% de redução no câmbio, o que vai ajudar muito no investimento, né? Para a produção justamente de bens primários, manufaturados aqui no Brasil, que não estava sendo mais feito,
né? E que isso vai trazer emprego e arrecadação. Pergunta aqui da... Deixa eu ver, vamos abrir a minha ficha. O Roberto Alves, Coronel Roberto Alves. Adriana Braga está no Facebook. E o caso do falso motoboy, que matou o rapaz de 20 anos de idade. O acusado tem 23 anos de idade, 10 passagens pela polícia, desde os 13, enfim. E aí ela pergunta, como é que alguém, como no caso desse falso motoboy, né, com 23 anos de idade, pode ter 10 passagens pela polícia e estar solto? Pois é, nós temos a premissa de que todo mundo é inocente até que se prove, né, em sentença definitiva que ele é culpado. Então, quando não tem mais nenhum tipo de recurso. E nós temos, na nossa legislação, uma infinidade de recursos. E ainda tem uma estrutura hoje que o sistema prisional brasileiro, que é um dos maiores em ocupação do mundo, ele é precário. E o que se faz? Ao invés de melhorar a estrutura, você quer diminuir o número de presos. Então, as legislações que têm sido constituídas nos últimos 40 anos beneficiam o quê? Que a pessoa não fique presa, que ela não permaneça presa. Hoje ela tem que estar condenada, não adianta só em ser segunda instância, tem que estar no último grau de jurisdição, ou seja, isso vai fazendo com que as pessoas respondam vários processos e mesmo condenado em primeira instância, tem que aguardar a segunda instância e ele acaba recorrentemente estando na rua. Não adianta dizer que nós temos um sistema de acompanhamento. Então, essa pessoa que foi colocada na rua para aguardar em liberdade, o processo está em andamento, ela continua cometendo crimes. Nossa estrutura, no geral, ela é muito deficitária. Não é só prender, porque a polícia prende muito. Só a Polícia Militar do Estado de São Paulo prende a cada 3 anos 500 mil pessoas. Então, não é... E o nosso sistema carcerário no Brasil é de 700 mil condenados. Então, gente, não é um problema pontual, é um problema estrutural. Precisamos remontar desde a educação, desde a formação, até o processo condenatório com o cumprimento da pena. E dentro do princípio da oportunidade. Tem pessoas que cometeram o crime há 10 anos e ainda não foram condenadas. Ou seja, o princípio da oportunidade não existe. Essa pessoa não vai deixar de fazer o problema porque ela foi devidamente punida. Então, é uma estrutura muito maior e, infelizmente, vamos conviver cada vez mais com cenários como esse. Pessoal, vamos encerrar, o tempo do programa já terminando. O Coronel Roberto Alves está com a palavra. A sua despedida, Coronel. Só posso agradecer novamente estar, né, com você, Mauro, com a Zenildo, com o Pedro, com todos vocês, os nossos convidados, sempre de altíssima qualidade, e nos colocar sempre à disposição. Paulo Castelo Branco, sua despedida, mensagem final. Bom, Mauro, muito obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aí com você e com os amigos. O que eu posso dizer? Eu volto a dizer, sou positivista, o Brasil está melhor. Né? Escutem, pessoal, o Brasil está melhor do que esteve desde 2014, quando nós fomos liquidados por uma corrupção absurda de um governo maligno e ruim, do lado industrial, sem falar em política. Eu sou da indústria, entende? Então, o Brasil está tentando decolar. Ajudem, pensem antes de votar, né? Seja positivista, porque o Brasil está melhor. Ele vai decolar de novo. Um abraço a todos. André César, 5 segundos, sua despedida. André? Não temos o André? General Peternelli, deputado. Pelo convite, estou aqui. Cadê o André? Muito obrigado, é um prazer estar. Eu estou aqui, não? Pode seguir. Agora chegou o seu áudio. Instável, minha conexão está instável. Não, agradecendo muito e com visões muito interessantes, né? Diferentes, e isso é democrático, né? Isso é fundamental e precisamos mais disso. Muito obrigado. Obrigado, André. Com o seu áudio aqui bem comprometido no final, mas deu para entender. Deputado Federal, General Peternelli. Agradecer a todos do Gente que Fala, que colaboraram, que levaram as informações, chamar a atenção, mais uma vez, que o próprio artigo 3º da Constituição, na linha 4, diz que todos nós temos que visar o bem comum da população. E, propício ao dia de ontem, bem comum é gerar empregos. Está de parabéns à nossa indústria pelo que tem gerado. Muito obrigado.
Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala. Participaram com a gente hoje o deputado federal aqui por São Paulo, general Peternelli, do União Brasil, o André César, cientista político, sócio da Hold, assessoria legislativa, o Paulo Castelo Branco, economista, presidente da ABMEI, presidente executivo da ABMEI, Associação Brasileira dos Importadores de Máquinas e Equipamentos Industriais, e o coronel PM, advogado, psicólogo, Roberto Alves dos Santos. Muito obrigado pela presença de vocês, em nome da equipe do programa Gente que Fala. Na mesa de som com a gente hoje, o Neildo Neres. Obrigado aí pelas operações, Neildo. Sérgio Souza, na gerência técnica da Rádio Trianon. Apresentação minha, Mauro Friesman. Pauta e redação do Pedro Schiavon. Zenilda Salvato, nossa diretora de produção. Jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. E você, ouvinte, você, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Musical Trianon na sequência, até às 6 da tarde. Depois tem o Radar Paulista com o jornalista Renato Albuquerque. Antes disso tudo, a repórter Luana Coutinho traz as informações do trânsito agora nesse horário do rush na capital paulista. Com você, Luana, um abraço, minha gente. Tchau, até amanhã.